Você já parou para pensar o que te leva a escolher uma coisa e não outra, ou agir de uma forma e não de outra? E, do mesmo jeito, o que leva uma pessoa na mesma situação a escolher uma coisa totalmente diferente da que você escolheria? Pois você sabia que esse conhecimento é super relevante para você aprender a aceitar e compreender melhor as escolhas do outro, né? A respeitar, e principalmente para você conhecer e entender o que motiva as suas escolhas, suas próprias escolhas, né? Então, o que acontece? A gente para às vezes para pensar, você fala, mas eu escolho isso porque eu gosto de não sei o quê, eu comprei aquela cadeira porque ela é o que encaixa mais com a minha casa, eu gosto de tal jeito. Isso aí acontece. Indo, e até nessas escolhas mais simples da nossa vida, mas indo para o fundo mesmo, do básico, do que faz a gente ir à frente, eu queria que você pensasse o que te leva a escolher, né, a dizer o sim ou o não. Normalmente, nós somos, desde a criação, desde pequenos, a gente vai vivendo, vai tendo experiências de vida, né? E essas experiências, somadas à nossa personalidade, claro, cada um tem a sua individualidade, mas vão gerando, aí sim, um indivíduo, vão fazendo mesmo um individual potente. E este indivíduo, ele desenvolve valores, né? Então, o que a gente tem nesses valores é, por exemplo, o que te move mais importante, o que te leva para um lado e não para outro. Então, por exemplo, tem valores como segurança, estabilidade, família, relacionamento, amor, um monte de valores que você pode analisar. E normalmente eles vão nortear as suas decisões. Então, às vezes você vai falar, eu vou sair agora à noite e vou andar aqui pelo meu bairro, e aí alguma coisa vai te dizer, não, peraí, você viu que teve sei lá, no jornal ou no grupinho de WhatsApp do seu bairro, comentaram alguma coisa que estava tendo muitos roubos e tal. Aí você fala, putz, mas aí já tô meio assim, porque eu posso sair e eu posso ser assaltado e pode me acontecer alguma coisa. Você está jogando aí à frente o valor da segurança. À frente, por exemplo, do prazer que te daria esse passeio. Às vezes é para exercício, então seria por saúde. Às vezes é só por um relax, um passeio em si. Mas você está colocando um outro valor à frente que para você se sobrepõe a esses valores outros. Então, esse valor segurança, no caso, quando você deixa de agir por conta dele, ele está se sobrepondo ao prazer imediato de ter aquele passeio ou a questão da sua saúde que te exigiria fazer esse passeio. Os valores, cada um de nós tem, uns que outros às vezes não têm, que nem contam, né? Mas tratando-se como uma tabela geral de valores, a gente pode pensar que cada pessoa tem eles dando uma nota de 0 a 10 e que com isso eles entram numa hierarquia interna. Então, tudo na nossa vida vai ser definido pela ordem em que estão nossos valores. Então, se você tem o valor A, B, C e D, e nessa ordem mesmo, o que não interferir no A, aí vai olhar, o meu valor B também deixa que eu faça, valor C, valor D, e até lá que vai indo, até que um momento assim, chega em mas esse não deixaria. Só que, mas isso que eu vou fazer vai beneficiar muito o meu outro valor que já está ali mais para cima, então é uma coisa que gostaria. E aí nessa disputa, quem estiver hierarquicamente superior, o valor que está mais alto, vai levar, vai conseguir que seja feito, né? Que a escolha seja baseada nele. Mas, então às vezes a gente não consegue enxergar porque o outro fez uma coisa totalmente diferente da gente. Só que a gente não para lembrar, que é esse o conhecimento importante, que o outro não necessariamente vai ter os valores da mesma forma que o nosso. Na verdade, isso é bem difícil de ocorrer. Cada pessoa, né, no geral, tem os valores principais, às vezes muita gente tem iguais. E é o que leva a alguns grupos, a alguns conjuntos que se formam, porque essas pessoas têm os valores mais altos próximos, parecidos, similares. E com isso, essas pessoas acabam se agrupando um pouco, acabam seguindo por um mesmo caminho. Mas, em outros momentos, pode chegar em valores mais complexos que vão fazer com que essas pessoas tenham algum ponto não em comum.
certo? Então, o que eu queria que você pescasse deste vídeo aqui, que é um conceito bem simples hoje, é uma coisa mais bem resumida, mas é você entender que há valores que norteiam as nossas escolhas, as nossas formas de agir, né? Como nós iremos agir em cada situação. E por isso mesmo que uma pessoa às vezes pode reagir de uma forma totalmente diferente de outra a uma mesma situação, mesmo às vezes tendo ambas sido criadas pela mesma família, tendo passado situações parecidas, porque junto ao situações vividas, há o interno, que é o da personalidade, de como eu reajo a cada uma dessas situações vividas. E isso vai intensificar um ou outro lado nas minhas escolhas. Então, vai fazer diferença. Mas o principal é, que isso já é tema legal de outro vídeo, mas é entender o conceito dos valores para que depois, quando a gente for tratar num vídeo sobre não julgamento, a gente já poder partir pensando, bom, antes de pensar em julgar ou não julgar, eu já sei que eu tenho que analisar que eu tenho certos valores e a outra pessoa, a quem eu vou querer julgar ou não, ela tem valores diversos dos meus. Alguns podem se aplicar, alguns podem ser próximos, mas os valores dessa outra pessoa são diversos. E ela vai agir sempre da melhor forma conforme os valores na ordem decrescente, né? Na ordem hierárquica em que vierem. Então, o que eu gostaria de pedir a você, neste primeiro momento, é para pensar e reconhecer os seus valores principais. O que te guia mais a fundo? O que motiva as suas escolhas? Qual a sua razão de decidir em cada ato da sua vida? E aí, aos poucos, se você olhar alguns casos, você já vai parar para pensar assim, opa, eu acho que tal valor é um valor principal meu. É uma das coisas a que eu mais me apego, assim, né? A que eu uso como guia. E com base nisso você vai descobrindo alguns outros para que você consiga também lapidar esses valores. Ou seja, tem um valor ali que eu não gosto disso e ainda assim eu ajo por tal situação. E você vai olhar e falar, tá, mas se é algo que está interferindo em outros valores mentais meus, talvez seja algo que não é para continuar. Então, eu vou dar uma olhada, vou repensar e com mais experiência de vida, talvez rever alguns valores. Isso é uma coisa que entra na nossa evolução diária, devemos estar sempre evoluindo, então não é que o valor vai ser fixo, vai ser a sua vida inteira, já firmou ali no começo, escreveu no papel. Não, mude. Se você tem valores que você não gosta, mude a sua abordagem, mude a sua técnica e faça com que esses valores se tornem a alegria da sua vida e que te façam decidir sempre por algo melhor para toda a sua vida. Fazer escolhas conscientes. Esse é o principal mote. Esse é o ponto que eu quero quando eu peço a você. Coloque-se consciente do que te leva a decidir, de quais são seus valores principais. E com isso, esteja mais atento e mais capaz de tomar suas decisões na sua vida. Então, bora entender aí, conhecer a si mesmo mais a fundo, descobrir quais são seus valores e aí sim, tomar as decisões que vão fazer com que a sua vida seja a cada dia melhor. Um super abraço.